No Perini Responde número 12, eu separei as seguintes perguntas. Quais as consequências de uma possível guerra entre Estados Unidos e China para a nossa economia? Uma guerra que muitos já dizem que não é mais uma questão de se vai acontecer, mas sim de quando. Do ponto de vista histórico, quando você vê essa rivalidade entre duas potências, geralmente ela acaba marcada por algum tipo de guerra, como nós tivemos na Guerra Fria, com alguns conflitos satélites acontecendo. Mas será que dessa vez a guerra vai ser quente, por conta, por exemplo, de Taiwan? E as outras perguntas são sobre qual a melhor previdência, se compensa ter uma previdência após os 60 anos de idade, se vale a pena tirar da renda fixa para investir em ações, principalmente agora que iniciamos um ciclo de queda dos juros, com aporte de R$4.000 mensais e começando aos 35 anos. Quanto eu vou ter no futuro ou será que tá tarde para começar? E a última, perguntando sobre a minha didática no Viver de Renda, se para uma pessoa que não sabe nada sobre investimentos, o curso é adequado. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal, e para esse Perini Responde 12 nós temos várias perguntas muito interessantes. Vou começar com aquela falando sobre uma possível guerra entre China e Estados Unidos. Só que antes de entrar na pergunta, eu lembro que esse é o último vídeo que eu gravo antes da abertura da turma 22 do Viver de Renda, que vai acontecer na segunda-feira, a partir das 5 da manhã, com bônus para os primeiros inscritos. 50 primeiros tem um evento na sede do Grupo Primo, e quem se inscreve entre 5 e 6 da manhã concorre a um sorteio de 3 consultorias individuais comigo, que podem ser feitas à distância, para quem mora longe, ou também na sede do Grupo Primo. Para quem quiser mais informações do curso, todas estão no link aqui da descrição, inclusive o preço, mas eu lembro que no Viver de Renda eu tenho a missão de pegar até mesmo uma pessoa completamente leiga a respeito de finanças, de investimentos, de dinheiro, e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada, entre ativos, moedas e até países, investindo aqui no Brasil e no exterior, para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ela possa viver da renda deste patrimônio que ela formou. Ensino tudo isso ao longo de 8 semanas, com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas dos alunos, muito qualificada, economista com passagem pelo BNDES, analista com 25 anos de mercado, advogado com mestrado em finanças. Então, uma equipe realmente multidisciplinar que está disponível para responder tudo o que você pergunta. E faço questão de salientar que estamos na turma 22, ou seja, o curso ele é tão longevo assim porque ele é muito bom. Do contrário, aconteceria o que vocês veem aí pela internet. A pessoa lança uma turma, vende bem porque tem uma demanda reprimida, na segunda já vende pior porque não tem feedbacks muito bons, na terceira não vende mais, mata o produto e vai fazer outra coisa. Aqui eu estou na turma 22, me vejo indo tranquilamente até a turma 50. Mas para quem quiser fazer parte dessa, até porque dinheiro tem valor no tempo, quanto antes você aprende a investir, melhor, eu deixo o meu convite. Só acessar o link aqui na descrição para entrar na lista de pré-matrícula. Espero ver vários de vocês no Viver de Renda 22. Agora respondendo a pergunta do William.R. O que acontecerá com nossa economia se estourar a guerra da China contra os Estados Unidos? Fria ou quente, né? Lembrando que durante praticamente metade do século XX nós estivemos envolvidos na Guerra Fria. Um conflito entre Estados Unidos e a União Soviética que não chegou a se materializar de fato com as duas potências lutando realmente entre si. Mas você teve conflitos como, por exemplo, o Vietnã, onde a União Soviética apoiava o Vietnã contra os Estados Unidos, e também o Afeganistão, quando os americanos apoiaram os afegãos contra a invasão soviética. Mas não chegamos a ter uma guerra de fato entre essas duas superpotências. Se a gente for pensar, de certa maneira, já estamos numa guerra fria entre Estados Unidos e China. Afinal de contas, você tem uma guerra acontecendo entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia está sendo apoiada pelos países membros da OTAN, capitaneados pelos Estados Unidos, que enviaram armas e dinheiro para a Ucrânia, enquanto a Rússia conta com o apoio da China. Um pouco mais velado, é verdade, mas tem esse apoio. Ou seja, já há uma certa divisão. Agora a grande pergunta que fica é, será que essa guerra vai deixar de ser, entre aspas, fria para passar a ser uma guerra quente mesmo, com um país lutando contra o outro? E quase sempre que você faz uma pergunta dessas, as visões se voltam para a questão de Taiwan. Porque quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos falaram, ó, vamos apoiar, mandaram armas e dinheiro, como eu coloquei aqui, mas não cogitaram mandar tropas diretamente para lá, porque a Ucrânia sempre esteve muito mais alinhada com um bloco dos países do leste europeu, já foi parte da União Soviética, então não é um aliado de longa data dos americanos e com uma importância estratégica como, por exemplo, nós temos em Taiwan. Sendo que para o Partido Comunista Chinês, liderado pelo Xi Jinping, Taiwan sempre foi da China. Eles só querem novamente dominar aquele território, que não deveria nunca ter sido parte dissidente da China. E o Xi Jinping já deixou muito claro que ele tem esse plano. Isso é uma meta do governo dele, ele pretende fazer isso. Só que com Taiwan, o buraco é um pouco mais embaixo. Embora os Estados Unidos e vários órgãos internacionais não reconheçam Taiwan como um país de fato, se você pega, por exemplo, durante a pandemia do Covid-19, a OMS não mandava instruções para Taiwan, porque um dos grandes financiadores da OMS é a China. E a China fala, Taiwan não existe, Taiwan é só um estado rebelde que pertence a nós. Só que do ponto de vista estratégico, Taiwan é um grande aliado americano e há vários acordos de defesa. Até porque, se você pega e abre um atlas ou um mapa no Google,
Google, se você olha a localização de Taiwan em relação à China, Taiwan ela está muito próxima da costa chinesa, realmente muito, muito perto. E ela quase que funciona para os americanos como um porta-aviões sobre a terra. Porque se você pega a maneira como o litoral chinês é disposto, veja que é relativamente fácil, relativamente que eu digo em comparação, por exemplo, ao litoral americano, você fechar o litoral da China. Você tem uma série de ilhas circundantes, você tem muitos territórios que propiciam a formada de um bloqueio naval. E Taiwan seria uma parte importante para isso. Sem falar também da questão de Taiwan ser um player muito importante na parte dos semicondutores. Se você pega a TSMC, ela produz cerca de 90% dos semicondutores de ponta do mundo. E não é que, poxa, o chinês entrou em Taiwan, então ele já vai conseguir produzir semicondutor para ele. Você tem mais ou menos uma dúzia de cabeças de pessoas extremamente qualificadas capazes de produzir semicondutores. Não é um processo simples, onde você troca uma pessoa por outra e a produção vai sair. Parte disso é feita também em empresas holandesas, com máquinas que vão ocupar o espaço equivalente a 4 Boeing 747. Inclusive, fica o convite para um podcast que sairá na semana que vem, na quinta, que eu gravei com o pessoal da Dália Capital, falando sobre essa guerra dos semicondutores e como é uma questão muito complexa. E se você tiver um evento ali em Taiwan, vai faltar semicondutor para o mundo inteiro. E a gente já teve um cheiro disso durante a época da pandemia, quando vários componentes ficaram muito mais caros devido à ausência de semicondutores por conta de quebra de cadeia logística. E um outro ponto também, caso ocorra uma invasão chinesa a Taiwan, é que se os Estados Unidos não ajudarem Taiwan de cara, como é que fica a questão, por exemplo, do Japão, que tem um exército pequeno, está voltando a se militarizar agora, praticamente, não tem bomba nuclear, aí vê simplesmente Taiwan caindo na mão dos chineses, na semana seguinte o Japão tem bomba nuclear. Então, de fato, a gente pode estar abrindo a caixa de Pandora do mundo quando isso vier a acontecer. E talvez, infelizmente, não seja mais uma questão de se vai acontecer, mas sim de quando. Se a gente volta no tempo, a Segunda Guerra Mundial começou em 39. Em 35 já tinha muita movimentação mostrando que, olha, vai ter alguma coisa dando errado e que talvez seja grande. Principalmente para o pessoal que era judeu e morava na Alemanha. Eles estavam vendo as coisas piorando bastante. E se a gente olha hoje para o que está acontecendo na China, por exemplo, também já temos indicações de que algo grande poderá vir pela frente. E por que eu digo isso? Porque se você pensa numa guerra, tem duas coisas que são extremamente importantes: comida e energia. Os Estados Unidos, como uma superpotência que são, eles conseguem ser autossuficientes nesses dois pontos. Eles conseguem produzir toda a comida para alimentar a população americana, também toda a energia necessária para o país. Eles são o maior produtor de petróleo do mundo por causa da tecnologia de fracking, o que é algo muito interessante, né? Eles praticamente em 20 anos conseguiram passar uma série de outros países que produzem petróleo há muito mais tempo. O outro grande país que consegue fazer a mesma coisa é o Brasil. Nós somos autossuficientes do ponto de vista alimentar e também do ponto de vista energético. Só uma outra questão, né, que os Estados Unidos têm uma força armada incrível. A maior força aérea do mundo é a Força Aérea Americana, a segunda maior é a Marinha Americana. Eles conseguem, em um único porta-aviões, ter mais caças operantes do que a nossa Força Aérea inteira aqui no Brasil. Até temos mais caças, mas não no nível que eles têm. E nem todos podendo voar às vezes, né? Estão em reparação, estão em processo de manutenção, por exemplo, pode faltar peça. Então eles são uma máquina de guerra. Se você olha para a China, eles têm um extenso orçamento militar, muito menor do que os Estados Unidos, mas eles não são autossuficientes nem do ponto de vista alimentar e nem do ponto de vista energético. Mas o que está acontecendo principalmente desde fevereiro do ano passado, quando os Estados Unidos confiscaram dólares da Rússia depois que eles invadiram a Ucrânia? Talvez por isso, talvez por uma preparação para um conflito futuro, a China começou a fazer acordos bilaterais com certos países estratégicos para, por exemplo, pagar pela importação de comida. Então Xi Jinping e o Partido Comunista Chinês criaram essa agenda e já fizeram um acordo com o Brasil para pagar as exportações que nós mandamos para a China em yuan e não mais em dólares. Eles também fizeram um acordo com a Rússia, com a Arábia Saudita, com o Irã, inclusive mediaram um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Irã, e esses três países são muito importantes do ponto de vista energético por conta da produção de petróleo. Se nós pegamos a produção diária de barris de petróleo da OPEP+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mais Rússia, eles têm uma produção de 40 milhões de barris por dia. Metade disso é vindo de Rússia e Arábia Saudita. E a China fez acordo com Rússia, Arábia Saudita, com Irã, com o Brasil. O maior parceiro comercial do Brasil é a China, o maior parceiro comercial da Arábia Saudita é a China, o maior parceiro comercial da Rússia também é a China. Então, de um certo ponto de vista, é natural que você faça um acordo para excluir aquela moeda que não é do país. Mas, do ponto de vista de um conflito, é bem interessante notar que a China está fazendo acordos para suprir essa questão de não ser autossuficiente do ponto de vista energético, com esses três parceiros importantes, e do ponto de vista alimentar, com um parceiro importante que é o Brasil. Um outro ponto é que a China está comprando bastante ouro e vendendo títulos públicos americanos. Se a gente olha o estoque de dívida pública dos Estados Unidos na mão dos chineses, ele está diminuindo. E o mais interessante desse ponto, dos títulos públicos
públicos americanos é que a China provavelmente está vendendo no prejuízo, porque durante anos ela comprou títulos com taxas muito próximas a zero, pagando, por exemplo, 1%, um pouco mais do que isso, os títulos de longo prazo. E agora que a Fed Funds Rate está em 5,5%, esse título público que pagava 1% agora paga 5%. Quando a taxa sobe, o preço dele cai. Então ele deve estar dando prejuízo na marcação a mercado. E mesmo assim os chineses estão vendendo. Será que é pensando que numa eventual invasão a Taiwan, os Estados Unidos podem fazer o mesmo que fizeram com a Rússia, confiscando os títulos públicos que a China tem ou deixando de pagar aquela parte da dívida para os chineses, confiscando dólares que eles podem ter em contas bancárias, e aí por isso eles estão trocando dólar por ouro também? E se não terão dólares, como vão pagar os seus acordos internacionais? Aí já vão pagar em yuan, porque tem acordo para isso. Ou seja, há sinais de que algo ruim pode vir a acontecer. O quão ruim seria, né, a extensão desse movimento, se vai ser uma guerra de efeitos cataclísmicos, aí não há como saber. Mas pensando em consequências previsíveis de um conflito assim, uma das mais previsíveis de todas é a inflação. O filósofo grego Heráclito de Éfeso, aquele que dizia que é impossível você mergulhar duas vezes nas águas de um mesmo rio, já falava que a guerra é a mãe e rainha de todas as coisas. E entre os filhos da guerra está a impressão de moeda, o aumento da oferta monetária para pagar os custos de um conflito que, de certa maneira, pode ser um conflito existencial. O país que perde, dependendo de como isso vem a acontecer, ele pode deixar de existir. Pensa num conflito Rússia e Ucrânia. Até o pessoal divulgou muito isso em rede social, né? Se a Rússia para, acaba a guerra. Se a Ucrânia para, acaba a Ucrânia. Então, num conflito assim, um país vai fazer de tudo que ele pode para conseguir resistir. E isso envolve criar muita moeda para comprar mais armamentos, para pagar por mais soldados, pagar por mercenários, utilizar em propaganda contra outro país. E se você tem tanto um lado quanto o outro fazendo isso, prepare-se para ter uma grande inflação global. E, logicamente, o Brasil seria afetado por isso. Do ponto de vista das nossas importações e exportações, nossa balança comercial, o principal parceiro do Brasil, como eu já comentei aqui, é a China. Só que, geograficamente, estamos muito mais próximos dos Estados Unidos. E eu não sei quando esse conflito vai acontecer, nem se vai acontecer, né? Apesar dos sinais que nós temos. Mas de que lado o Brasil se colocaria? Tentando manter uma certa neutralidade? Mas será que ele conseguiria ficar vendendo para os dois países ainda? E se não vende, por exemplo, para uma China, que é o nosso principal parceiro comercial, para quem vai vender? E se continua vendendo para lá, será que não teremos represálias dos americanos? Talvez até do ponto de vista militar? Então, do ponto de vista do que a gente exporta, fica bem complicado de saber o que vai acontecer. E do que a gente importa, muita coisa vem da China. E nós compramos da China não porque achamos o Xi Jinping lindo, é simplesmente que o preço é mais barato. O chinês produz um par de calçada, ele atravessa o mundo e vem parar aqui mais barato do que se fosse produzido no Rio Grande do Sul. O chinês produz a roupa, ela atravessa o mundo e chega aqui mais barato do que se fosse produzida em São Paulo. E se simplesmente você corta esse fluxo de mercadorias baratas, o que acontece é que o pessoal vai ter que comprar de outros locais, que são mais caros. Então, com isso, você também tem essa questão da inflação mais alta, não só pelo aumento da oferta monetária, mas também pela menor oferta, principalmente de produtos, vindo de outros países. Para continuar com o combo da inflação, você tem um outro ponto interessante, que a gente já viu na guerra entre Rússia e Ucrânia, que foi o aumento do preço das commodities. Gás natural subindo muito, petróleo chegando a bater $120 o barril, trigo subindo, fertilizante subindo. A mesma coisa poderia acontecer num conflito de maiores proporções envolvendo as duas principais economias do mundo. E aí, será que isso seria benéfico para o Brasil? Simplesmente eu não sei, por conta daquele outro ponto que eu citei de para quem a gente vai exportar. Será que conseguiremos exportar para os dois enquanto eles estão envolvidos num conflito? Não dá para saber. E por último, vamos lembrar daquilo que já foi citado dos chips, a questão dos semicondutores, que podem vir a faltar num conflito assim, caso algo aconteça com a TSMC, e pode apostar que nós teríamos muito estresse no mercado, com muita coisa despencando de preço, outras subindo bastante, por exemplo, em empresas que seriam usadas para fornecer armamento para a guerra. E na minha visão também, eu acho que teríamos um ativo que poderia subir muito, com base em coisas que já aconteceram em conflitos grandes de épocas anteriores. Geralmente, quando você tinha um conflito, o ouro costumava ser visto como um porto seguro, porque países podem criar muita moeda, mas não conseguem criar mais ouro. Então, em tempos instáveis, o ouro demonstra uma certa estabilidade. Será que isso não poderia ser substituído no próximo conflito pelo Bitcoin? Algo que é mais escasso do ponto de vista matemático que o ouro, porque tem muito ouro no mundo, a gente só não explora porque o preço pode não compensar. Se a onça de ouro está custando $2.000 e tem muito ouro no meio da África, mas eles veem, caramba, tu vai ter que ter estrada, porto, essa infraestrutura toda vai custar muito, aí só vale a pena partir da onça de ouro com $3.000 de valor. Então o pessoal deixa lá o ouro e não explora ainda. Agora o Bitcoin são 21 milhões no máximo, sendo que desses 21 milhões, uns 5 a 6 milhões estão perdidos. Ou seja, é muito escasso e pode ficar cada vez mais escasso com o tempo, tanto por conta da perda do pessoal, quanto também porque nós não temos os 21 milhões produzidos ainda. Temos um pouco mais de 19 milhões. E no ano que vem, previsão para abril, nós teremos novamente um halving que vai diminuir esse fluxo de produção de novos bitcoins. Então, será que esse
esse negócio não pode subir, sendo procurado como alguma coisa mais segura do ponto de vista de ser inconfiscável e também de não poder ser mais produzido, em uma época onde você pode ter uma guerra, vários confiscos acontecendo e uma grande produção de dinheiro como uma alternativa desses países para conseguir mais recursos para vencer a guerra. Mas isso aqui, pessoal, é só um exercício de pensamento do que poderemos ter à frente, mas é muito complexo você prever consequências de algo assim. Até porque a gente não sabe se vai acontecer, se for acontecer não sabemos quando, nem que tipo de arma vai estar disponível, qual vai ser o impacto de uma guerra nessa época das IAs, que estão ficando cada vez mais poderosas. E aí, se vocês têm pontos de vista diferentes dos meus ou pontos a acrescentar, por favor, coloque aqui nos comentários. Eu sempre gosto de ler, porque assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo com vocês, já que o conhecimento está disperso pela sociedade, como diria Friedrich August von Hayek. Partindo para a segunda dúvida, aqui da Ju, qual a melhor previdência para dona de casa, esposa de militar que declara imposto de renda como dependente? Quando você faz a declaração de imposto de renda e coloca só a sua renda, é uma coisa. Se você tem um dependente, no caso seu marido faz isso, ele coloca você lá, então caso você tenha uma renda de, por exemplo, 10 mil reais, essa renda se soma dele. E até uma coisa interessante a ser notada, né? Nem sempre vale a pena você declarar alguém como dependente. Porque, no caso, se você fizesse uma declaração separada, ou nem precisaria declarar, porque são 10 mil reais, mas se fizesse, 10 mil reais é uma renda que está isenta. Você fica isento até uns 20 e poucos mil, uns quebrados. Só que quando você soma isso na remuneração do seu marido, e ele deve pagar como militar 27,5% de imposto de renda, então sobre esses 10 mil, você terá esse imposto de renda que incide sobre a renda dele. Então o primeiro ponto é, será que vale a pena te colocar como dependente no imposto de renda, caso você tenha alguma renda? Porque você falou que é dona de casa, mas eu não sei, né? Você pode fazer alguma outra coisa, renda extra, ter algum negócio em paralelo. Agora, pensando que vocês já fizeram tudo isso e viram, não, vale a pena colocar como dependente que você quer ter uma previdência. Qual seria o melhor tipo? O fundo que você vai escolher vai depender muito do seu perfil. Se você tem um perfil mais arrojado, pode ter alguma coisa com mais exposição à renda variável, se não, alguma coisa com exposição à renda fixa. E as outras escolhas também dependem disso, mas nesse caso, eu acho que seria melhor um PGBL, porque o seu marido poderia pegar até 12% da renda tributável dele, colocar em uma previdência, que pode ser sua, você é um dependente. Nisso ele paga menos imposto, vamos dizer que ele ganha 100 mil de renda tributável. Ele manda 12 mil para a previdência e o imposto agora não vai incidir mais sobre os 100 mil, mas sim sobre os 88 mil restantes. Esses 12 não pagam imposto agora para pagar somente no futuro, mas depois de 10, 20, 30, 40 anos, onde o dinheiro ficou trabalhando para vocês, e quando for pagar vai ser numa alíquota, dependendo da tabela que você use, mais baixa do que os 27,5% que ele paga. Se for uma tabela regressiva, por exemplo, que é a que eu costumo preferir para esses casos, nós teremos o imposto de 10% após 10 anos do aporte que vocês façam. Mas quanto à tabela de imposto de renda, eu costumo preferir a regressiva, mas nesse caso, se você for uma dona de casa que não vai ter nenhum tipo de renda futura, porque não paga INSS, não tem um imóvel alugado no seu nome, a tabela progressiva nesse raro caso pode ser mais interessante. Por quê? A tabela progressiva é aquela que a gente já conhece no imposto de renda de pessoa física. E hoje, após a modificação que tivemos nesse ano, em torno de uns 2.200 por mês você está isenta de pagar imposto. De modo que se você cria uma previdência, que pode ser um PGBL, como eu disse, eu acho que é mais interessante para o seu caso, e depois você escolhe retirar parte do dinheiro todo mês, através de resgates ou comprando aquele fluxo de renda que você pode negociar com a seguradora, e coloca lá o limite de até 2.200, então você não pagaria imposto de renda sobre isso, ficaria isenta. Dependendo de como você faça, você pode até pagar, mas consegue reaver isso, porque tem duas formas diferentes, mas eu não vou entrar nessa questão. Mas o ponto importante é o seguinte, é que a tabela progressiva geralmente não é boa, porque se você tem uma aposentadoria do INSS, aí é de R$1.000 que seja, salário mínimo, você não paga imposto de renda sobre ela sozinha. Se você aluga um imóvel e ganha R$2.000 por mês, também, se fosse só pegar essa renda de aluguel, você não pagaria imposto de renda. E se pega mais 2.000 de uma previdência privada, se fosse pegar só ela, também não pagaria. Só que no final, tudo isso são fontes de renda, tudo é renda tributável. Então, quando você soma tudo, você pode facilmente estar pagando 27,5% de imposto. Por isso que eu costumo preferir a tabela regressiva de imposto. Mas para uma pessoa que não tem renda nenhuma, a progressiva pode ser melhor. Então, se for o seu caso, seria um PGBL progressivo. E aí o fundo depende daquilo que eu falei, do seu apetite por risco. Aí eu lembro que lá na Grão nós temos a Arca Multimercado, uma carteira diversificada, mais 60% em renda variável. Desses 60, 30 em bolsa local, 20 em bolsa americana, 10 em fundos imobiliários. Na verdade, os 20 em bolsa americana virou 19 em bolsa americana e 1 em Bitcoin. E você tem a parte de renda fixa 40%. Ou tem a Arca Renda Fixa, que é 100% em renda fixa, com bem menos volatilidade. E ainda sobre previdência, a Eliane perguntou aqui, 60 anos, aposentada, um filho, compensa contratar uma previdência agora? Olha, eu costumo falar que previdência é muito bom.
mas é muito bom no longo prazo. E quando eu falo longo prazo, pense em mais de 10 anos. Em menos tempo do que isso, há outros instrumentos que podem ser mais interessantes. Isso pensando na tabela regressiva de imposto. Se for colocar a tabela progressiva, aí pode mudar um pouco de figura. Mas eu acho difícil você não ter nenhuma fonte de renda a não ser a previdência. E quando você soma outras fontes de renda, é aquilo que eu falei na explicação anterior. Você facilmente bate 27.000% de imposto. Então acho a previdência um instrumento muito mais adequado para você usar no começo da sua vida produtiva, ou fazer para um filho, por exemplo. Eu pretendo fazer para os meus. E no final, eu acho que é interessante se você pensa na questão de sucessão, porque não entra em inventário, aquele dinheiro está desembaraçado para ir para sua família como você dividiu. Há muita discussão, mas consegue fugir do ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. De modo que, por exemplo, os meus avós fizeram uma previdência com essa finalidade, facilitar a parte sucessória, mas não por conta de rentabilidade ou porque eles estão tirando dinheiro da previdência para complementar a renda. Então depende de qual finalidade você quer dar essa previdência. Se for para complementar a renda no hoje, eu acho que há outros ativos que são mais interessantes para isso. Uma carteira diversificada, com renda fixa, com fundos de infraestrutura, com alguma coisa em fundo imobiliário. Vai dar uma chacoalhada um pouco maior às vezes, mas se você está interessado em renda e não está olhando o tempo todo o ganho de capital, pode apresentar um comportamento interessante, principalmente quando comprado a preços mais atrativos e, na minha visão, não só na minha, se você olha indicadores históricos, né, por métricas de valuation, a gente ainda está barato. Então dá para comprar bons ativos por bons preços. A quarta pergunta aqui da Cleane: tirar parte do rendimento da renda fixa para investir em ações é uma boa? Eu sou sempre um defensor de uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, é o que eu ensino no Viver de Renda, por exemplo. Então eu acho que uma pessoa vai ter sempre algum percentual para investir em ações. E boa parte das pessoas que não investem deveriam investir. A questão é o quanto, né? Porque eu gosto de olhar uma carteira sempre como uma extensão da vida profissional da pessoa. Então se você, por exemplo, é um funcionário público e não tem risco na sua profissão, veja que você quase que fechou duas portas, a da pobreza e também a da riqueza, a não ser que você procure correr mais risco em outras áreas. Nos investimentos, por exemplo, em renda fixa você corre risco, mas na renda variável você pode ter uma parcela inesperada de retorno maior em certos ciclos econômicos, como, por exemplo, ciclos de corte de juros, o que nós estamos vivendo agora. Então, eu acho interessante sim que você tenha ações. Se você não tem nada, você pode vender uma parte da renda fixa para isso. Esse é o melhor momento para você fazer isso. O melhor momento era antes do ciclo de corte de juros começar. A bolsa já subiu 20%. Mas dá para falar que não vai subir mais? Tem muitos problemas no Brasil. Bom, há um ditado em inglês que diz que não dá para se parar a subida da maré com uma vassoura. E agora a maré vai subir porque corte de juros é muito poderoso. E até porque a gente deve ter uns bons cortes de juros até o final do ano e também no ano que vem. Tendo em vista que a inflação está no centro da meta, tudo bem, você pode ter altas discussões quanto a isso por conta de defasagem de preço de combustível, mas mesmo assim, ela está em 3% e você tem uma Selic agora em 13,25%, o que coloca o Brasil como o país de juros reais mais altos do mundo. Então, quando esse juro real começar a baixar, principalmente se a inflação ficar controlada e vier corte de juros, a gente deve ver a bolsa andar. E aí eu lembro que no último vídeo que eu publiquei no canal, na quarta-feira, no dia da reunião do Copom, eu divulguei lá um estudo da XP que analisava o impacto dos cortes da Selic ao longo dos 6 últimos ciclos de cortes que tivemos aqui no Brasil. E o que eles viram é que, na média, a cada 1 ponto percentual de queda da Selic, o Ibovespa sobe 7,5%. E isso eles não contavam subida anterior, porque sempre vai ter subida anterior. Porque o mercado ele se adianta, ele vê, nossa, vai começar a cair daqui a algum tempo e já começa a subir. Então era a partir realmente do corte, até o último ponto de corte de ciclo de juros nesses 6 ciclos. E a média era essa, para cada 1 ponto de corte, 7,5% de subida em bolsa. Então ter um pouco de bolsa, que seja, já deve melhorar o perfil de risco-retorno da sua carteira, acrescentando um pouco de risco, mas trazendo bem mais retorno em ciclos como o que a gente vai viver agora. Quinta pergunta da Andressa: 35 anos, consigo separar 4 mil mensal para investir. É pouco ou tarde para começar? Bom, primeiro é que eu não acho pouco, acho que é bastante dinheiro, 4 mil. Quanto a ser tarde, é muito melhor você começar mais nova, porque se você pega a fórmula de juros compostos, o fator mais importante é o tempo, é a parte exponencial da conta. Só que você ainda está nova. Tudo bem, era melhor começar com 20, com 25, com 30? Com certeza, mas é melhor começar com 35 do que com 40. Então, eu fiz umas simulações aqui e vou falar os números, apenas para você ver como há muito a lucrar pela frente, começando agora com esses 4 mil reais por mês. Se você investe esses 4 mil todo mês a uma taxa de retorno de 10% ao ano, em 5 anos
anos você teria R$ 308.686,96. Isso eu peguei que você não tem nada investido, você começou do zero. Em 10 anos teria R$ 805.830,40. Em 20 anos, R$ 2.895.946,91. Veja que o efeito ele vai ficando exponencial. 10 anos é o dobro de 5 e a quantia é um pouco maior do que o dobro. 20 é o dobro de 10 e a quantia já é de mais de 3 vezes a que você juntou em 10 anos. E em 30 anos você teria acumulado R$ 8.317.170,87. Nisso eu não considerei a inflação, que com certeza vai estar presente ao longo do tempo. Mas também fui conservador no retorno da sua carteira, colocando em 10% ao ano. E o ponto interessante é que, poxa, vai investir durante 30 anos. E aí você vai ter 65 anos, que é a idade que um homem hoje se aposenta no Brasil. E que provavelmente vai ser aumentada ao longo do tempo, inclusive para as mulheres, porque a gente vai estar vivendo mais. E talvez muito mais do que a gente está esperando, graças a revoluções tecnológicas, a avanços de pesquisa na medicina. Então você está num momento ótimo para começar, tirando todos os outros que já passaram, mas muito melhor do que os futuros que nós teremos pela frente. Por isso, Andressa, comece a investir agora. E a última pergunta, eu acho que o nome é Heyman, não sei se estou falando errado, mas ela colocou aqui: não consigo entender nem o básico de investimento. Seu método é mesmo didático? Se você tem alguma dúvida, pergunte para alguém que já fez o Viver de Renda. Eu me preocupo muito com a parte da didática. Nós teremos em torno de 130 aulas gravadas para essa versão do curso, mais também lives feitas às terças-feiras pela equipe, quinta-feira comigo, domingo sobre assuntos extras. Então não vai faltar conteúdo e qualquer dúvida que você tenha, você pode perguntar e será respondida até 24 horas por alguém da minha equipe de suporte altamente qualificada. E aí, se você tem dúvida disso também, pergunte para alguém que já fez a opinião das pessoas sobre a equipe de suporte, de modo que realmente a gente consegue pegar a pessoa leiga e transformar ela em investidora, desde que ela assista às aulas e que ela tire as dúvidas. Porque ainda não chegamos no ponto de poder ensinar quem não quer aprender, né? Aí realmente fica complicado. Mas para quem quer aprender, novamente eu deixo o convite para a turma 22 de Viver de Renda, que vai abrir agora na segunda, a partir das 5 da manhã. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado de mais esse Perini Responde. Deixo o convite para me acompanharem também no Instagram, porque é por lá que eu pego essas dúvidas que foram respondidas aqui. E também assistam o podcast Os Sócios, porque tem esse episódio sobre a guerra dos semicondutores saindo na semana que vem, que ele é interessante para essa dinâmica entre China e Estados Unidos. Um grande abraço a todos e até a próxima.